Vai pro YouTube agora. Taga a ficha, meu mestre. Ah, pode crer. Tava explicando pra galera que porque até mercantilismo ali. Aqui.
Que é um pau, que é um, desculpa Marcelinhos, que é uma árvore de cor de brasa, por isso brasileiro, entenderam? A cor que se tinha dentro desse corante está vinculado à cor de brasa, por isso os brasileiros também vinculado a isso. Desculpa Marcelo, só te incomodar. Tem. Ah, essa carta, gente, esse livro é tirado desse livro, tá? Que é a carta que o Pedro Vaz de Caminha vai dizer, vai enviar ao Dom Manuel, que é o rei de Portugal naquele momento, o momento da chegada dos portugueses aqui no Brasil. E é bem fácil, vocês encontram ela em qualquer lugar dentro da internet. Aí o Marcelo vai nos citar agora, e cita pra nós, Marcelo. Declama pra nós o que, que falou o Pedro Vaz de Caminha. Abre o mic, abre o mic e lê pra nós. Tá, eu vou botando pra baixo, vou botando pra baixo. Peraí, peraí, peraí. Aí. Muito bem.
Muito bem. Palmas, palmas, gente. Palmas ao Vitor. Declamando, declamando. Muito bom. Essa então aqui, a nossa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Mas vocês conseguiram entender que era era um primeiro encontro que a gente vai ter entre as populações indígenas, populações originárias e os portugueses, né? Isso vocês conseguiram, a troca de cocares, o indígena dando cocar, o outro recebendo o chapéu, pedindo para baixar as armas. Então tudo isso vai estar bastante bem evidente ali. É isso que a gente queria mostrar para vocês. Vitor, o que tu tá te perguntando ali, a gente já vai te responder na parte dos indígenas, tá? Que daí tá relacionado a esse fator dos casamentos como uma forma de aliança de parentesco. Tá? Era comum dentro das populações, como é comum também, de uma certa maneira, dentro da população europeia, mas dentro as alianças eram feitas dentro, a partir do casamento entre os filhos das principais lideranças indígenas com os europeus. Isso vai ser comum, muito comum no processo da colonização da América, não só da América Portuguesa, mas da América Latina, da América Espanhola também. O próprio, por exemplo, o próprio Cortés vai se casar com uma indígena aqui na América,
que é a Malinche, e ela também vai auxiliar no processo de tradução, de mediação dos conflitos, certo? Beleza? Então, meu povo, vamos dar início então, depois dessa maravilhosa fala, citação do Vitor, gurizada hoje inspiradíssima, nós vamos falar sobre as populações originárias, né, que seriam as populações indígenas que viviam aqui dentro do território brasileiro. E aí, eu quero que vocês tenham ideia, gente, de quando a gente fala populações indígenas, ela não é um estereótipo criado, vinculado a uma figura indígena somente, aquela normalmente cultuado como um índio com cocar na cabeça, extremamente estereotipado. A ideia de o índio, ela não existe. Isso é criado principalmente pela nossa cultura etnocêntrica. O que a gente vai ter são diversas populações indígenas, com diversos tipos de cultura, com diversos interesses políticos, com diversas línguas, e isso vai afetar diretamente no processo de colonização. Então a gente tem que começar a entender a história a partir de uma visão de que essas populações elas não eram uniformes. Aqui no Brasil, como em todo o continente americano, fator que, como a gente já viu, eu junto com a Profitai também, vai acontecer muito semelhante dentro do continente africano. A gente vai ter várias, diversas etnias, diversas populações que existem culturas riquíssimas e que vão ter seus interesses políticos e econômicos próprios, tá? Então tirem uma coisa que eu acho que sai como fundamental da aula de hoje e também vai ser fundamental na aula que a gente vai ter de América Espanhola, que é vocês terem a ideia de que não existe um índio, tá? Não existe o índio, existe as populações indígenas, ok? Então, para dar início, as populações originárias, então, são essenciais no contexto histórico do período colonial, tá, galera? Elas em todos os momentos, não só no período colonial, mas até o período de hoje em dia, um grande filósofo, constituinte, político, que eu gosto muito, indígena, que é o Ailton Krenak, vai dizer que, na realidade, o processo de conquista, o processo de exploração contra essas populações indígenas é até os dias de hoje, né? Ela nunca terminou, podemos dizer assim. Então, esse processo da conquista é uma guerra contínua que se estende até a nossa atualidade. Após o contato, há uma quantidade significativa de indígenas que perecem por doenças trazidas com os europeus. Isso é uma coisa que é muito limitante dentro da nossa ideia, que grande parte das populações indígenas pereceram a partir da superioridade tecnológico-numérica por causa dos europeus. Isso é uma viagem, gente. Primeiro, porque não existe superioridade numérica. Dentro dos indígenas aqui da América, cerca de 3 milhões a 5 milhões de indígenas viviam no que a gente conhece hoje como território brasileiro, tá? Os portugueses era 300, 400, quando muito, tá? Ah, mas eles tinham arma, gente, eles tinham um arcabuz. Arcabuz é uma arma desgraçada, que tu dá um tiro e depois tu nunca mais carrega na tua vida, tá? E tu tem que contar que não tá chovendo para pagar o pavio do bagulho, tá? Então, gente, o processo de grande parte da morte dessas populações no primeiro momento, óbvio, vai ter exploração dessas populações indígenas, vai ter escravização, mas grande parte da morte deles está vinculado aos processos de epidemias de doenças trazidas em grande parte pelos europeus, isso sim. Certo? Os europeus traziam dentro dos seus navios e coisa e tal, a fé, a gripe, isso tudo, essas populações não tinham os anticorpos, tá? A gente fala muito da epidemia agora do coronavírus, talvez um dos períodos que a gente teve o maior mortandade por questões de epidemias biológicas foi dentro desse momento. A arma, gente, que mais vai realmente efetivar dentro de um processo de conflito, digamos assim, de superioridade tecnológica num conflito para os europeus é a espada. Isso é uma coisa muito louca, né? A gente sempre pensa do canhão, da arma, mas é a espada. A espada, sim, é uma superioridade. Mas igual, um cara não. Um conquistador com uma espada não ganha de 10 indígenas, tá? Então não é uma superioridade também gigantesca. Ok?
Desse período pré-colonial já tinha os rolês dos Portuga pensarem que tinha um gênio superior. Não, o racismo ele está se fomentando a partir desse momento. Na realidade, o racismo ele surge principalmente entre o século XV e XVI, tá? E posteriormente vai estar vinculado à questão da pigmentação da pele. Num primeiro momento ele está relacionado à questão da origem racial, por exemplo, muito forte com os judeus e com os mouros dentro da Península Ibérica. Beleza? Não se pode resumir as populações originárias em uma única população, que eu tinha comentado com vocês. Existiam diversas etnias com dinâmicas culturais e linguísticas completamente diferentes. Marcelinho, até que horas a nossa aula é às 8? 7h50? Tá, só para eu saber. Gente, só para vocês terem uma ideia isso da visualização do que eu conversei com vocês, olha a quantidade de populações, de etnias indígenas presentes na costa brasileira, e aqui eu tô falando só do tronco tupi. Tá? Então ali, ó, Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, muitos dessas, inclusive dão nomes vinculados até os dias de hoje às nossas populações. Caeté, Tupinambá, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás, Temiminó, Tamoio, Tupiniquim, Carijó, que é os Guarani aqui, e também os Charru, beleza? A questão da conversão depois a gente vai trabalhar mais vinculado diretamente com isso, Pedro. Mas não necessariamente por eles não serem cristãos. Isso vai se basear, vai se modificar ao longo do tempo. Nesse primeiro momento, diferente que grande parte da população pensa, não digo pacífica, mas a gente vai ter uma discussão entre as populações indígenas e os europeus de uma maneira negociativa. Tá? Não vai ter conflito direto, podemos dizer assim, entre essas populações. Tá? Porque, inclusive, está muito ligado ao próprio interesse dos indígenas com a curiosidade do outro, da necessidade de conhecer esse outro. Então, a gente vai ter, num primeiro momento, uma espécie de período de negociações. Não é à toa que existe o escambo. Se fosse por uma questão, por exemplo, de dominar essas populações, eles não precisavam trocar materiais, certo? Isso é uma coisa muito importante também, essa questão da troca de materiais. Se trabalha muito com a ingenuidade das populações indígenas desse momento. Mas aí eu pergunto para vocês, tá? Chega um cara, sei lá, um europeu lá, um cara que me dá uma faca de ferro, tá? Ou um machadinho de ferro. Vamos pegar um machado que é mais fácil de visualizar. Me dá um machadinho de ferro. Eu normalmente corto as minhas árvores, o próprio pau-brasil, com um machado de pedra. É muito mais fácil, muito mais prestativo para mim eu cortar uma árvore com um machado de ferro, não é verdade? E os caras pediam em troca uma madeira que tinha bangu aqui no litoral, certo? Que era o pau-brasil. Quando o cara me chega num bagulho muito mais vantagem tecnológica que é um machado de ferro, mas foda-se. Óbvio que tu pode pegar aqui o pau-brasil. Óbvio que eu vou trocar. Isso não é ingenuidade. Ingenuidade é nossa pensar que isso não era importante para as populações nesse momento. Pentes, espelhos. Cara, pau-brasil tinha bangu. Tinha muito. Certo? Então isso a gente tem que ter noção, gurizada. Isso é uma visão extremamente etnocêntrica da nossa parte, acreditar que essas populações indígenas eram inferiores, não tinham inteligência própria para discernir o que era melhor para eles. É óbvio que isso era muito mais proveitoso do que o pau-brasil que, digamos, temos aqui no litoral brasileiro, certo? O que eu coloquei aqui para vocês observarem é essa representação de integrantes, essa primeira imagem aqui dos goitacazes, tá? Essa etnia na chegada do europeu vivia na região onde que é o litoral do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Goitacazes, inclusive, quer dizer que eles eram extremamente exímios nadadores, é uma população que se utilizava muito, além das cabanas, eram grandes nadadores. E por causa da sua atitude guerreira, podemos dizer assim, após o período pré-colonial, eles foram dizimados, provavelmente pelas epidemias e também pelos conflitos iniciais com os europeus, certo? Eu coloquei aqui embaixo integrantes da etnia Tupiniquim que mantêm a sua cultura e língua vivas até os dias atuais, tá, gente? Essa aqui é uma foto atual. O importante é a gente perceber, gente, que obviamente as populações tupinambás e tupiniquins se utilizam de elementos do nosso cotidiano para aparecer na foto. Nem por isso eles deixam de ser indígenas por causa de seus elementos culturais que vão estar presentes até os dias de hoje. Então, quando a gente observa indígena, por exemplo, se utilizando de celular e coisa e tal, e faz aquele discurso
absurdo de dizer, porque ele tem celular ele não é indígena. Não, pelo contrário, o celular está aí para facilitar todo esse processo de comunicação. Tu vai se utilizar dessas ferramentas para a tua própria sobrevivência. Então eles não perdem a essência, pelo contrário, enriquece esse processo, porque daí cruzam os saberes tecnológicos ocidentais, podemos dizer assim, civilizatórios, eu não gosto dessa palavra, mas ocidentais, podemos dizer assim, com os saberes indígenas, o que é fantástico, é o cruzamento desses saberes. Ficou entendido isso? Então não reproduzam isso. Utilizarem, por exemplo, roupas ocidentais não diminuem eles. Inclusive entrar dentro de uma universidade querendo saber os saberes ocidentais não diminui, inclusive enriquece os saberes de uma universidade, os saberes universais, né, que teoricamente deveria ser o que a gente deveria fazer dentro da universidade. Certo? Belezinha? Vocês vivem Vocês vivem numa cidade que tem um lago Guaíba. Vocês vivem numa cidade onde tem o viaduto Birici. Vocês vivem numa cidade, num estado onde tem os rios Quaraí, Jacuí, Uruguai, tudo isso. O nome da tua rua é Goitacazes, em homenagem a isso. Tudo isso está vinculado a esse processo, gente. Essas populações que vivem até os dias de hoje, existem e resistem até os dias de hoje. Será que dá pra gente falar esses slidezinhos aqui ainda? Acho que dá, né? Em sua grande parte, agora eu quero trazer alguns elementos para vocês que são importantes para a gente saber de grande parte dessas culturas, principalmente essas culturas litorâneas tupi, tá? Do tronco macro-tronco tupi. A gente vai ter duas grandes macro-troncos linguísticos no Brasil, que vai ser o macro-tronco tupi e o outro é o macro-tronco linguístico G, tá? Mas a principal no litoral que vai ser predominante é o tupi. Mas no interior, no sertão brasileiro, a gente vai ter populações G bastante influentes. O que eu quero que vocês entendam, gente? A sua grande parte, eles praticavam a chamada agricultura de subsistência, tá? Ou seja, a caça, a pesca e também a pequena agricultura, principalmente o material mais cultivado, e não é à toa que é o principal alimento da população brasileira até os dias de hoje. O que vocês acham que é o principal alimento das populações brasileiras até o dia de hoje? O que é o prato típico brasileiro de norte a sul do Brasil que a gente vai ter?
Todo mundo acha que é o arroz e feijão, né, gente? Mas se a gente for para a região do Nordeste, se a gente for para a região do Norte, principalmente, Centro-Oeste, o arroz e feijão não é comum, tão comum como aqui no Sul e Sudeste, na região no Brasil. O alimento que a gente vai ter na mesa de todo brasileiro, certamente, é a farinha de mandioca. Então, isso, o famoso aipim, ou macaxeira também em alguns locais do Brasil. Então, essa agricultura de subsistência, principalmente através da mandioca, tá? Que é uma planta, um tubérculo, na realidade, originária aqui da Amazônia e depois vai ser expandido para todo o Brasil. Certo? Beleza? A divisão do trabalho por gênero, então mulheres normalmente cuidavam das colheitas e homens da caça e guerra. Isso aqui, esse slide eu fiz do ano passado, hoje eu já não tenho tanta certeza vinculado a esse processo de divisão de gênero, mas em grande parte era, tá? Mas não podemos dizer que era certamente isso que acontece, porque já se encontra caçadoras, mulheres, por exemplo, em pesquisas arqueológicas recentes que eu vi em reportagens durante esse ano. Então esse slide, talvez essa parte esteja um pouco desatualizada, podemos dizer assim. Mas a sua grande maioria era a divisão do trabalho por gênero. Uma coisa que é muito importante, gente, que podemos dizer que era o grande motor das sociedades indígenas nesse período, era a chamada guerra de vingança. O que era a guerra de vingança? Eram confrontos ou guerras entre essas diversas etnias que tinham caráter baseado na lógica de um ciclo de vingança, tá? Vou explicar rapidinho para vocês e a gente termina aqui a aula de hoje que a gente começou na outra aula. Mas isso aqui é muito importante para acontecer, tá? Eu, Lucas, sou da tribo Goitacás, por exemplo, tá? E o Marcelinho é de uma tribo cagada, fodida lá qualquer. Vamos botar ali a tribo dos Marcelinho, tá? E a tribo dos Marcelinho, eu ia lá, matava um guerreiro muito importante, capturava o Marcelinho, tá? E a gente assassinava ele, e além de assassinar ele, como ele era um grande guerreiro, mesmo dentro dessa tribo xunchinha aí que ele vivia, dessa etnia xunchinha que ele vivia, a gente matava ele por ele ser um grande guerreiro dessa tribo. Nós fazíamos o chamado ritual antropofágico. Antropofagia não é canibalismo, tá, gente? Por que isso? A antropofagia ela tá ligada a uma questão ritualística. Não é por fome que eles comem esses guerreiros. Inclusive, só os grandes guerreiros eram comidos. Grande parte, por exemplo, as pessoas mais guerreiros menos importantes eram relegados como humilhação, por exemplo, fazer o trabalho das crianças e o trabalho das mulheres como prisioneiros. E como forma de retribuição a essa humilhação que a tribo do Marcelo, lá, aquela tribo chutinha, eles vinham e atacavam a minha tribo dos Goitacazes, capturavam um grande guerreiro e assim realizavam a sua vingança. Só que daí a minha tribo também ia fazer isso de novo. Então isso era um ciclo vingança eterno que movia essas sociedades em grande parte. Tá? Isso é o que a gente tem de ideia sobre as populações indígenas no primeiro momento. Na aula que vem a gente continua, tá? Sexta-feira, né, Marcelinho? Os dois últimos, no nosso sextou da história. Sextou da história. Todo mundo on. As madrinhas e os padrinhos ficam on. Tá, gurizada? Ficou alguma dúvida? Fala pra nós. Fala pros guri. Gostaram das aulas? Sabiam disso tudo? Vamos valorizar as populações indígenas. Ok? Tá, gente? Vamos lá para a próxima aula, senão o próximo professor vai fazer um ritual antropofágico com a gente aqui. Se a gente não liberar vocês. Tá, gente? Um beijo no coração de vocês. Até sexta.